Bem pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o teorema do valor médio, que é um teorema bastante importante aqui dentro da análise. A gente vê ele lá no cálculo, mas como ele é muitas vezes utilizado para demonstrar outros resultados e no cálculo a gente não demonstra tantas coisas assim, muitas vezes lá no cálculo a gente não utiliza tanto ele. Tá? Então a gente já vai ver algumas aplicações e a gente vai ver, por exemplo, que aquele resultado lá do cálculo, que se a derivada é positiva no intervalo, então a função é crescente, se a derivada é negativa no intervalo, então a função é decrescente, é consequência do teorema do valor médio. Né? E essa aplicação já é uma aplicação importante no cálculo. Tá? Mas aí, como eu já falei, lá no cálculo a gente geralmente não demonstra essas coisas e aí por isso que a gente utiliza pouco o teorema do valor médio lá, tá certo? Então, vamos nessa! Bem, pessoal, antes de demonstrar o teorema do valor médio, tá? Eu quero enunciar para vocês, eu não vou demonstrar, vocês sabem, né? Eu estou seguindo o livro do Elon, né? Esse daqui, o Análise Real, volume 1, né? Esse cinza. Esse aqui estava meio velho porque é no meu tempo de graduação. 2009 eu fiz análise. E aí, 2008 eu fiz análise. Que seja, eu estou seguindo o livro do Elon, e aí ele fala do teorema, esse teorema aqui de Darboux, eu não sei pronunciar direito, eu não vou demonstrá-lo. Mas é um teorema interessante, porque ele diz que a função dele, a derivada de uma função, possui a propriedade do valor intermediário. Mesmo que a função derivada não seja contínua, ela possui a propriedade do valor intermediário. Veja o que ele está dizendo. Né? Seja f uma função do intervalo fechado AB em R derivável. Se f' de A é menor do que um D, que é menor do que f' de B, então existe um C no intervalo aberto AB, tal que f' de C é D. Tá? Então, basicamente, a gente está dizendo que a função f' tem a propriedade do valor intermediário. Dado qualquer valor entre a imagem de f' por A, dado qualquer valor entre f' de A e f' de B, a f' deve assumir esse valor aqui em algum momento. Tá? Essa é a propriedade do valor intermediário. Tá? A gente provou o teorema do valor intermediário, garante que toda função contínua no intervalo tem essa propriedade. Tá? E aí, mais uma vez, o interessante aqui é que não necessariamente a função f', que é quem eu estou dizendo que tem a propriedade do valor intermediário, precisa ser contínua para ter essa propriedade, tá bom? Então, esse é o teorema de, não sei pronunciar direito, é Darboux, uma coisa assim, que tem no livro do Elon, tá? Eu estou seguindo ele, então eu resolvi não pular mesmo pensando em não demonstrá-lo, tá? Bem, agora a gente vai demonstrar o teorema de Rowley, para depois demonstrar o teorema do valor médio. O teorema de Rowley e o teorema do valor médio, eles são equivalentes. Eu vou demonstrar primeiro o teorema de Rowley e depois o teorema do valor médio como consequência do de Rowley, que é assim que o Elon faz, mas poderia ser o inverso, tá? E aí, para demonstrar o teorema de Rowley, eu vou usar esse corolário aqui que a gente viu na aula passada, tá? No vídeo anterior. Né? Se A é um ponto de acumulação bilateral e F é derivável em A, e F, que é derivável, possui um ponto máximo ou mínimo local em A, então f' de A é zero. Então, se A é um ponto de acumulação bilateral de x, se f é derivável em x e se f possui um máximo ou um mínimo local em A, então f' de A é zero. Beleza? Ok, a gente vai usar isso, tá? Beleza? Quais são as hipóteses para a gente poder usar? A ser ponto de acumulação bilateral, f ser derivável em A e possuir um máximo ou um mínimo local em A. A tese, f' de A é zero. Beleza? Então, o teorema de Rowley, ele diz o seguinte: seja f uma função contínua no intervalo fechado AB, com f de A igual a f de B. Se f é derivável no intervalo aberto AB, então existe um C no intervalo aberto AB, tal que f' de C é zero. Bem, o que é que geometricamente esse teorema está dizendo para a gente? Eu não sei o que é que acontece aqui. Bem, que seja. O que é que ele está dizendo? Olha, ele está dizendo o seguinte, ó, vamos pegar aqui um intervalo AB, beleza? E eu vou pegar uma função de maneira que o f de A é igual ao f de B, beleza? Ok. Essa função é contínua nesse intervalo fechado e derivável no aberto, beleza? Então, ela é contínua, né? Não vai quebrar o gráfico e
não tem nenhum bico, beleza? Então, o que ela está dizendo é o seguinte, eu vou fazer aqui uma função contínua, né, o gráfico de uma função contínua nesse fechado, e que certamente é derivável no aberto. O que ela está dizendo é que existe algum ponto, pelo menos um ponto C, cuja derivada de f nesse ponto é zero, mas dizer que a derivada nesse ponto é zero, significa que a reta tangente aqui, nesse ponto do gráfico, né, a reta tangente é uma reta horizontal. Beleza? Né? Nesse caso que eu desenhei, provavelmente, né, existem dois pontos que a reta é horizontal. Ele garante que existe pelo menos um que isso acontece. Beleza? Tranquilo? Então isso é o que diz o teorema de Rollen. Se a função é contínua no fechado, derivável no aberto, e f' e f de A é igual a f de B, então a derivada em algum momento é zero. Ou seja, em algum momento aqui a reta tangente ao gráfico é horizontal, beleza? Ok. A demonstração dele é simples, é bem simples. Mas eu queria comentar mais uma coisa, tá, pessoal? Porque às vezes o pessoal diz assim, mas professor, veja, a gente está pedindo contínuo no fechado e derivável no aberto. Não basta, toda função derivável é contínua, então a gente pedindo derivável no aberto, a gente já tem que ela é contínua no aberto. É realmente necessário pedir que ela é contínua nos extremos? Sim, é necessário. Por quê? Deixa eu só dar um exemplo assim gráfico, tá? Vamos pegar uma função que não é contínua no fechado, mas que é derivável no aberto, beleza? Eu vou pegar a função y igual a x, vou botar y igual a x, beleza? Aí eu vou pegar assim, sei lá, de 1 até, vou botar assim, tá? Eita, que aqui, né, tem que ser um 3 aqui. Né, y igual a x. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos botar aqui primeiro assim, beleza? Uma coisa assim. Ok, tá. Só que eu vou botar uma bolinha aberta aqui e eu vou fechá-la aqui. Beleza? Y igual a x para x diferente de 3, tá? F de 3 vale 1. E aí o que acontece, né? Nesse caso, olha, f de 1 vale 1, f de 3 vale 1. Então, eu tenho f de A igual a f de B. A função é contínua e derivável no aberto, mas ela não é contínua no fechado. Beleza? Nesse caso, a derivada dessa função vale sempre 1. Tá? A derivada dessa função vale sempre 1. Ela não zera em nenhum momento. Tá? Ela não zera em nenhum momento. E aí você vê que realmente é importante que a função seja contínua no fechado. Beleza? Da mesma forma, é importante que ela seja contínua, derivável no aberto. Se ela não for derivável em um ponto, também já era. Se basta um ponto ela não ser derivável, que o negócio já desanda. Beleza? Por exemplo, eu vou esboçar o gráfico, sei lá, de y igual a módulo de x menos 1. Beleza? Aqui eu boto 1. Ela não é derivável. Era para ser um reto. Suponha que isso aqui é uma reta. Beleza. Isso aqui é 1, tá? Aqui é 1. Ela não é derivável no 1, beleza? E aí se você fechar qualquer intervalo aqui, sei lá, de 0 até 2, por exemplo, você fecha de 0 até 2, pronto. De 0 até 2. No 0 ela vale 1 e no 2 ela vale 1 também, tá? É porque meu desenho tá ruim que só a gota. Mas no 0 e no 2 ela vale 1, beleza? Então eu teria que f de 0 é igual a f de 2, que é igual a 1. Essa função ela é contínua no intervalo fechado 0, 2. Agora ela não é diferenciável no intervalo aberto 0, 1. Ela não é 0, 2, desculpe. Por que ela não é diferenciável, não é derivável aqui? Porque ela não é derivável nenhum, tá? E embora por exemplo, a única hipótese que está falhando para o teorema de Rollen é justamente porque ela não é derivável no intervalo aberto. Ela não é derivável no 1. E aí falha. Veja que a derivada nesse pedaço aqui é sempre 1 e a derivada nesse pedaço aqui é sempre menos 1. A derivada nunca é zero aí, independente de quem é o x, tá certo? Bem, dito todas essas observações, vamos lá demonstrar. Lembra o corolário que eu enunciei no slide anterior. Olha, se f é derivável no ponto A é ponto de acumulação bilateral e f possui um máximo ou um mínimo local em A, então f' de A é zero. Beleza? Segura esse teorema aí, esse corolário que a gente vai usar ele. E a demonstração é bem simples, tá? O que acontece é que f é contínua no intervalo compacto. E aí, pelo teorema de Wagner, ela atinge um máximo e um mínimo. Beleza?
funções contínuas mandam intervalos compactos e compactos. Então, se f é contínuo num compacto, a imagem dela é compacta, e todo compacto possui um máximo, um maior e um menor elemento, né? E aí o que o teorema de Weierstrass diz é, se f é contínua no compacto, ela assume seu valor máximo e seu valor mínimo, tá? Ok, eu vou dividir em dois casos. Quais são os casos? O primeiro é se o máximo e o mínimo, não é ou, se o máximo e o mínimo são atingidos nos extremos, tá? Então o primeiro caso é se o máximo e o mínimo, tá? Se o máximo e o mínimo são atingidos nos extremos, tá? Digamos que o mínimo é atingido em A e o máximo é atingido em B. Só que o que acontece? Por hipótese, f de A é igual a f de B. Então, o que eu concluiria é que o mínimo é igual ao máximo. Se o mínimo é igual ao máximo, isso significa que a função é constante. E se a função é constante, f' de x é zero para todo x, né, do intervalo. Então, nesse caso, acabou. Se o mínimo e o máximo forem atingidos nos extremos, a função é constante. E a derivada é sempre zero. Agora, se o máximo ou o mínimo, se pelo menos um dos dois, o máximo ou o mínimo, for atingido no interior do intervalo, né, ou seja, né, se o máximo ou o mínimo for atingido num C, no intervalo aberto AB, o que acontece? C estando no intervalo aberto, ele é ponto de acumulação bilateral. A F é derivável em C e F possui um máximo ou um mínimo em C. E aí, pelo corolário que eu mostrei já dois slides anteriores, eu concluo que é o corolário 4.24, eu concluo que F' de C é zero. Então, sim, existe algum ponto entre A e B que é a derivada dá zero, ok? E aí está aprovado o teorema de Euler. Bem, eu acho simples essa demonstração do teorema de Euler, tá? E aí o teorema do valor médio, usando ele como consequência do teorema de Euler, a demonstração também é bastante simples, embora que tenha ficado um pouco grande aqui, é porque eu saí mostrando passo a passo, tá? E o que diz o teorema do valor médio? Diz o seguinte, seja f uma função contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB. Então existe um C tal que a derivada de f em C vale f de B menos f de A sobre B menos A. Tá? Veja que se parece com o teorema de Euler. Veja que se f de A é igual a f de B, eu tenho f' de C igual a zero. Tá? Entre aspas, é como se tivesse um enunciado mais geral do que o enunciado de Euler. Mas, mais uma vez, eles são equivalentes. Tá? Mas sim, o enunciado, assim, claramente que o enunciado do teorema do valor médio engloba o do Euler, porque se f de A é igual a f de B, então existe um C tal que f' de C é zero. Tá? Já sai direto, ok? Bem, o que é que ele está dizendo geometricamente? O de Euler dizia que tinha uma reta tangente que era horizontal. Nesse daqui é o seguinte, pessoal. Nesse daqui, vamos pegar aqui a função um ponto A, um ponto B. Aí, nesse caso, vou botar um ponto aqui assim, outro ponto aqui assim. Aí vamos botar uma função que sai, faz um negócio assim. Tá? Não foi muito bom meu desenho, não. Nunca é, né? Bem, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, isso aqui, pessoal, olha, esse valor aqui, f de B menos f de A sobre B menos A, é justamente o coeficiente angular dessa reta secante que passa por esse ponto P e esse ponto Q, onde P é AF de A e Q é BF de B, né? Qual é o coeficiente angular que passa por uma reta... O coeficiente angular de uma reta que passa por esses dois pontos. Tá? O coeficiente angular é o y de um menos o y da outra, né? O y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tá? Então, basicamente, o que eu estou dizendo é, olha, existe um C entre A e B, cuja reta tangente ao gráfico no ponto CF de C é justamente paralelo, a reta tangente é paralela a essa reta secante aqui. Existe pelo menos um C, onde a reta tangente ao gráfico nesse ponto CF de C, essa reta tangente é paralela a essa reta secante. Beleza, pessoal? Mais uma vez, vale aquelas mesmas coisas, tem que ser contínuo no intervalo fechado, tem que ser derivável no intervalo aberto, tá?
senão falha. E aí, para demonstrar, pessoal, como eu já falei, eu vou usar o teorema de Rowley, tá? E aí a gente vai considerar uma função auxiliar g, que sai no fechado AB também, definida por f de x menos dx, onde d é justamente esse valor aqui, f de b menos f de a sobre b menos a. Por quê? Não, eu vou usar o teorema de Rowley justamente nessa função g, porque se eu garantir que existia um ponto cuja derivada de g nesse ponto é zero, o que acontece? Olha, olhando para cá, pelas regras de derivação, g' vai valer isso aqui, olha. E aí eu garanto justamente que f' de c é igual a d, e d é justamente a expressão que eu quero, né? f de b menos f de a sobre b menos a. Então, se eu usar o teorema, conseguir usar o teorema de Rowley nessa função g, acabou, tá? Existe o c tal que f' de c vale isso aqui, ok? Então, a ideia é basicamente essa. Então, basicamente, o que eu tenho que provar, e é muito simples, é só, na verdade, verificar, que as hipóteses do teorema de Rowley são verificadas nessa função g aqui, dada por isso aqui, tá? E de fato é, veja. A gente tem que ver que f é contínua no fechado, g é contínua no fechado e derivável no aberto. Mas veja, a f é contínua no fechado e derivável no aberto. Isso aqui é uma função polinomial de grau 1, é uma função afim, né? E aí a subtração de duas funções contínuas é contínua, e a subtração de duas funções deriváveis é derivável. Então essa função g é, claro, uma função contínua no fechado e derivável no aberto, tá? Porque tanto a f quanto essa linear aqui são contínuas no fechado e derivável no aberto. Ponto. Primeira hipótese. A outra hipótese que falta é que g de a é igual a g de b. E aí é só verificar mesmo, tá? Olha, quanto é g de a? Lembra que g de x é f de x menos dx, né? G de x é igual a f de x menos dx. E quem é d, né? Lembra, d é igual a f de b menos f de a sobre b menos a, tá? Só para não esquecer. Então vamos lá. G de a vale f de a menos d vezes a. Seguindo, tá? Quem é d? D é f de b menos f de a sobre b menos a. Beleza? Tranquilo? Eu só troquei d pela expressão que vale d. Ok? E agora, aqui eu peguei, somei e subtraí b. Olha, veja, a gente poderia fazer o seguinte. Pegar, aplicar g em a, expandir essa expressão, né? E depois aplicar g em b, expandir e ver que dava igual, tá? Eu só tentei organizar de maneira que eu saio do g de a e chego no g de b, tá certo? Então, dessa linha para essa, o que foi que eu fiz? Somei e subtraí b. Somei zero, é um argumento bem comum. Ok. E agora o que eu fiz? Usei a distributividade, né? Eu segurei esses dois aqui, né? E esse daqui separados, beleza? Esses dois, né? Aí fica esses dois vezes essa expressão e esse vezes essa expressão de cá, beleza? E aí o que acontece é que eu posso cancelar esse com esse e vai dar esse com esse, entendeu? Pronto. Acho que eu errei o sinal, né? Não, tá certo. Não, tô viajando, é só porque tá... Viajei total. É só porque está trocado. Aqui está menos A mais B e aqui está B menos A. Então são iguais. Então posso cancelar tranquilamente, dar 1, claro. E aqui sobra B menos, F de B menos F de A. Tá? E aqui dá menos B vezes... Lembre que essa expressão aqui é D. Essa expressão é D. Beleza? Então cancelei esse com esse, sobra isso. Agora o que eu vou fazer é cortar o F de A com menos F de A. E sobra quanto? F de B menos... d vezes b, que é justamente o g de b, né? Lembra que g de x é f de x menos dx. Então, g de b é f de b menos db, claro. Então, eu provei que g de b é igual a g de a. Então, eu posso usar o teorema do Rowley na função g. E aí, pelo teorema de Rowley, existe um c no intervalo aberto AB, tal que g' de c é zero. Mas mais uma vez, tá, pessoal? G' de x é igual a f' de x menos d. Se g' de c é zero, g' de c é zero, que foi o que eu provei pelo teorema de Rowley,
G' de C é também F' de C menos D. Passando o menos D para o outro lado, eu concluo que F' de C, existe um C tal que F' de C é D. E D é justamente a expressão que eu queria, e isso demonstra o teorema do valor médio.